boa tarde, todo mundo. Tudo bem com vocês? Não podem colocar o nome, tá, pessoal? Por enquanto, como assim, Letícia? Eu estraguei sua tarde, foi isso que eu entendi. Entregou o simulado. Você mandou por WhatsApp, foi? É, Letícia. Ou foi pelo Google Sala de Aula? Foi pelo Google Sala de Aula, né? Deixa eu ver aqui. Aliás, até a minha vinda para cá tinha só umas 4 pessoas que tinham mandado. Tá ruim não. Depois, olha só como as coisas melhoraram. 11 pessoas mandaram, faltam só 5, né? Eu acho que desses 5, deixa eu ver, teve um ou outro que mandou por WhatsApp. Talvez todo mundo daqui já tenha entregado, o que é ótimo. Olha, quase que eu não consegui foi. O João Lucas mandou por WhatsApp, deixa eu ver quem mais. Esses aqui, o João, meu Deus. Eu achei que todo mundo já entregou. Como a maioria entregou agora, entre 9 horas até, basicamente, deixa eu ver aqui, até alguns minutos atrás, né? Eu não deu tempo de corrigir, até gaguejei, não deu tempo de corrigir de todo mundo, e principalmente eu não coloquei logo as notas lá no Google Sala de Aula, tá bom? Mas de quem mandou, eu tive redações boas, como eu esperava, tá? Não esperava redação ruim, eu esperava redação boa. Eu tive redações maravilhosas também, sabe? Eu tive redações assim que tocaram meu coraçãozinho, de tão surpreendente que foram, tá certo? E dessa sala aqui também, certo? Eu fiquei muito surpreso de como vocês absorveram bem o que eu havia passado, daquelas competências que a gente foi trabalhando. Que quando vai sair, até quinta-feira eu vou corrigir de todo mundo, tá? Mas eu já vou fazer o seguinte, eu vou pegar as notas que eu já tenho, já vou lançar no Google Sala de Aula. Eu vou corrigindo, põe a nota, corrigindo, põe a nota. Então, meu plano era o seguinte, era corrigir tudo primeiro e lançar todas as notas depois. Mas eu já vou fazer assim, que vai ser mais rápido, né? E vai aliviando aos poucos a frustração e a ansiedade de vocês, tá certo? Mas eu até não entendo, Ítalo, que você foi o primeiro que mandou, tá bom? Foi o primeiro que mandou dessa turma na sexta-feira mesmo, se eu não me engano. Então tá tudo bem, tá bom? Continuando o que eu estava falando, sim, de como vocês absorveram bem o que eu passei sobre as competências, certo? O dominar a língua portuguesa das últimas produções, né? Até mesmo das produções que a gente fez em sala, para as produções que eu vi aqui, realmente eu vi um certo avanço bem significativo sobre a questão da estrutura, certo? Alguma coisa ou outra da estrutura que precisava melhorar, mecanismos linguísticos também, e principalmente a ausência de pessoalidade ficou maravilhosa, certo? Você dá a sua opinião sem demonstrar pessoalidade é fantástico. E que a gente consiga manter esse ritmo de melhoria, né? Que a gente não fique nessa linha aqui, que a gente só melhore, que ano que vem tem ensino médio, certo? E, claro, a sugestão que eu dou é que vocês façam no primeiro ano e façam no segundo ano também, tá certo? É para quando você chegar no terceiro ano, você já saber qual é aquela receita ali, certo? Você talvez se enrole com alguma coisa de ciências exatas, com alguma coisa assim, uma questão muito pesada. Sempre tem uma ou outra questão que é para complicar a nossa vida de estudante também, que eu também sou estudante. Mas que em redação, que é uma das provas mais pesadas, né, na questão de valor de nota,
vocês estejam sempre bem, certo? É porque redação vale para tudo, vale para o Enem, para o concurso público, para um emprego na rede privada, na contratação que eu digo, então é muito importante isso, certo? Resumindo, eu fiquei bastante feliz com os resultados, até mesmo com as notas, com as redações que eu não pus a nota, mas eu li, ficaram muito boas, tá bem? Ficaram muito boas. Com todas que eu li, minha querida. Teve umas que vieram agora, depois de 1 hora da tarde, aí eu não li. Dependendo da hora que você mandou a sua, talvez eu não tenha lido. Você mandou. Que é isso, Letícia? Deixa de coisa. Você mandou 12h40? Ah, então eu não li, não. Mas eu vou ler a sua, eu vou lhe responder assim, se você não ficar angustiado, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Agora acabou o simulado, tá? Quem já mandou, beleza. Quem não mandou, que dessa turma, eu tô vendo que todo mundo mandou, talvez um ou outro não tenha mandado, só um. O prazo é até 17 horas, tá bom? Quem ainda não mandou, mande até às 5, pelo amor de Deus. Mande depois das 5 não, que não vai ser bom para vocês, tá certo? Mas quem já mandou, eu estou grato. Nós vemos parado em reportagem, né? Reportagem e infográfico na página 59. Isso das produções, né? Já que os exercícios do livro acabaram, né? A gente vai agora, novamente, once again, para o artigo de editorial, no caso, e artigo de opinião, tá certo? No caso, todo mundo com o livrinho, e tiraram um, Letícia. Eu tenho 5 critérios avaliativos, cada um vale 2 pontos, né? Só que no caso, para aquela atividade, cada um vai valer 20. No caso, se você tirar um 80, a sua nota é um 8, certo? Por que eu deixei de 0 a 100? Porque, de acordo com os deslizes que a gente vai cometendo, eu vou tirando um pontinho ou outro pontinho, né? Que no caso, se você cometeu 10 deslizes, né? 10 deslizes, a sua nota vai ser um 90, que, passando aqui para a nossa nota do boletim, vai ser um 9. Olha só, que generoso o professor foi, né? Vamos ser sinceros, o professor foi muito bom aqui, né? Porque no caso, se você cometer, deixa eu ver aqui, um deslize razoável ou uns 3 deslizes pequenininhos, talvez você consiga manter um 1000 na sua redação, tá certo? Isso eu estou falando do Enem, eu estou falando de ensino médio. Se você tiver um deslize, um único deslize razoável, ou uns 2, ou talvez até 3 deslizes pequenininhos, né, uma besteirinha de nada, talvez você consiga até 1000, tá certo? Mas aí passou disso, você já fica com 980, né? Aí vai reduzindo, 920, e por aí vai. Mesmo assim, acho que eu vou tirar a nota. Não pare com esse pensamento negativo, certo? Não irá lhe ajudar, tá bom? Um pensamento positivo. Todo mundo, página 66. A gente vai dar uma lidinha aqui na página, tá bom? Professor, Madre de Deus, mulher, vamos lá, página 66. Como você viu, é possível apresentar, por meio do artigo de opinião, um posicionamento diante de um determinado assunto, fundamentando-o através de argumentos consistentes. Só antes da gente aprofundar aqui a leitura, é o seguinte, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Opa, todo mundo está me vendo? Pronto. O artigo de opinião, ele é quase que uma redação, certo?
Mas o seu ponto de vista, pronto, tá aqui. O seu ponto de vista, ele fica um pouco mais evidente, tá certo? Ele permite uma certa pessoalidade, o que é muito bom, tá certo? Página 66, tá certo? Antes da gente aprofundar aqui a leitura da página, o que eu vou passar para vocês é outro texto. Tá feliz, né? Vai escrever mais, deve estar muito feliz. O artigo de opinião, ele é quase que uma redação que vocês fizeram, né? Está quase dentro dos critérios de uma redação do Enem mesmo. A questão é que ele permite um pouco mais de pessoalidade explícita, né? Porque a pessoalidade que você iria colocar na redação seria uma coisa assim implícita. Implícita, explícita. Lembra isso aí pra gente, tio? Explícito é aquilo que está basicamente aos olhos, né? Que você vê, né? Por exemplo, eu tenho 2 dedos, eu tenho 5 dedos na mão, não, tenho 5 dedos na mão direita. É uma informação explícita, vocês estão vendo, né? Agora, ó, eu tenho 5 dedos na mão direita. É uma informação que está implícita, né? Você não está vendo, está implícito, está nas entrelinhas. Eu acho que a figura mais busca de recertação. É até mais fácil, ele disse, porque ele já vai te permitir uma pessoalidade mais explícita, né? Tanto na conjugação verbal quanto no uso de pronomes, tá bem? A gente vai ver isso devagarinho, né? Mas não é exagerado também, né? Você não vai dizer, eu acho que o negócio é desse jeito. Claro que a gente é mais flexível, mas não deixa de ser científico. Tá certo? Vamos lá. Consistentes. Terceira linha agora. O autor, que pode ou não ser uma autoridade no tema abordado, geralmente discute algum problema atual de ordem econômica, social, política ou cultural. Tá bem dentro do que eu passei, né? E seu objetivo é convencer o outro sobre seu ponto de vista, em um processo de constante sustentação das afirmações, realizado por meio da apresentação de dados ou de opiniões que corroborem a sua. Para tanto, o autor pode se valer de diversas estratégias argumentativas e estruturar seu texto de maneira relativamente flexível, o que pode indicar aspectos do seu estilo, certo? Aqui, olha só, é aqui que tem a brecha, tá certo? É aqui que fica mais fácil, porque é uma das principais dificuldades dos jovens escritores de redação é dar a opinião, né? Eu imagino que esse assunto deve ser tratado dessa maneira, dar a opinião sem deixar, né, que isso fique evidente, de modo pessoal, né? Não pode fazer daquela opinião, fazer com que a pessoa que vai ler o seu texto, né, pense que aquela opinião é seu lema de vida. Você tem que deixar um pouco ali implícito. Já no artigo de opinião, a coisa é um pouco mais flexível, né? Também é possível perceber certa tendência a retomar uma dada situação no início do artigo, que vai se desenvolvendo até a questão a ser discutida. Aliás, até que a questão a ser discutida seja exposta. Proposta. Você fará um artigo de opinião. Como vimos, para que sua opinião seja formada sobre um determinado assunto, é preciso. Opa, peraí. É preciso ler. Nossa próxima aula é quarta-feira. É preciso ler bastante sobre o tema, principalmente textos que reflitam posições distintas. É bom lembrar que sua opinião está sempre sujeita a mudanças em função dos textos que você for lendo ao longo de sua formação, podendo ser ajustada ao se desconsiderar pontos equivocados, consolidada por melhores fundamentos, negada se observada que é falha. Então, vamos ler aqui de novo para que vocês compreendam a explicação do professor. É bom lembrar que sua opinião está sempre sujeita a mudanças em função de textos que você for lendo ao longo de sua formação,
vamos parar nessa vírgula aqui. Vamos supor que você pegue o tema aqui 3, né? Qual a perspectiva de um país que não respeita suas crianças, né? Então, vamos supor que você pegou esse tema e você tem uma certa opinião sobre isso, certo? Você tem uma opinião sobre isso. Mas você foi lendo e pesquisando e, eita, parece que o meu pensamento não estava tão de acordo com a realidade brasileira, né? Então sua opinião está sujeita a mudanças, né? Você vai lendo, vai lendo, vai lendo e percebe que você pode mudar aquela sua opinião, tá certo? E claro, não há vergonha nenhuma em evoluir, em mudar a sua opinião, tá certo? Por exemplo, não que esse seja o caso de alguns dos meninos daqui, tá? Mas, por exemplo, um jovem que acredita que a mulher é inferior ao homem, né? Que ela mereça ganhar menos, não há vergonha em evoluir e dizer que isso é papo furado, tá certo? A mulher não é inferior, a mulher é igual, tá certo? Homens e mulheres são iguais, não há necessidade de machismo, não há necessidade de dizer que a mulher merece ganhar menos, tá certo? Intelectualmente falando, somos todos iguais. Claro que ninguém vai comparar força no braço, né? Até porque depende também, né? Isso aí a gente já está entrando em outra questão. Mas você vai comparar força de quem? Daquela sua prima de, sei lá, 11 anos? Ou da Ronda Rousey, que é lutadora de MMA? Pois é, né? Só para termos um exemplo. Não há problema nenhum em você ter uma opinião sobre um assunto e você foi lendo e essa opinião evoluiu para outra coisa, né? Claro, se essa evolução é fruto de um processo de leitura, de um processo de análise, de uma aquisição de conhecimento, essa mudança só pode ser positiva, meus queridos, certo? Eu tenho uma opinião sobre política no Brasil. Depois eu li e vi que eu estava enganado. A realidade brasileira é outra. Essa é uma das coisas que acontece bastante com quem lê muito, certo? A leitura é a mãe do conhecimento. Não esqueçam disso. Livros são conhecimento e o conhecimento é o poder. Filosofei, né? Vamos lá, continuando. Podendo ser ajustada ao se desconsiderar pontos equivocados. Foi isso que eu acabei de falar, né? Você vai desconsiderar, deixar para lá, esquecer, apagar coisas que você viu que estão erradas, né? Você viu que aquele pensamento, aquela opinião sobre aquela coisa está errada. Por exemplo, nesse tema 2, banalização da violência, é um fenômeno social, né? Por exemplo, uma opinião tem que atirar um míssil na favela. Calma, calma, calma. Não precisa disso tudo, né? Vamos ler, vamos entender o que acontece lá, né? É uma população assistida pelo governo, o que acontece com esse pessoal aí? Você pode ler e perceber que essa opinião de jogar uma bomba lá, talvez não seja a melhor, né? Temos outras soluções bem mais humanas para resolver a questão, né? E, novamente, claro, eu não estou dizendo que algum dos aqui presentes tem essa opinião, tá certo? É só um simples exemplo. E também sua opinião pode ser consolidada por melhores fundamentos, né? Olha só, eu tinha uma opinião sobre um assunto e grandes pensadores, estudiosos daquele assunto, dizem a mesma coisa que eu. Olha só que chique, né? Você pensar uma coisa e um grande escritor, um grande estudioso daquele tema, falar a mesma coisa, né? Só que com uma teoria mais abrangente, com palavras talvez mais bonitinhas. Isso também pode acontecer. Claro que sim. E totalmente negado, se houver falha, né? Pode acontecer isso também, professor? Pode sim, a gente pode estar enganado. Podemos estar totalmente errados sobre determinado assunto e não há vergonha nenhuma nisso, né? Você apenas não tinha conhecimento daquela coisa e agora, graças à leitura, você tem. Olha só que maravilhoso é a leitura, né? Se todo mundo gostasse de ler, do tanto que vocês estão aprendendo a gostar de ler, o Brasil seria um país, com certeza, diferente. A seguir, apresentamos uma lista de temas para seu artigo.
escolha um deles. Ou, aliás, escolha um deles ou outro que desejar, um ou outro, e produza seu artigo imaginando que ele será publicado no jornal de grande circulação da sua cidade. No caso, não vai ser publicado no jornal de grande circulação da cidade, mas esse texto aqui vai ser muito especial para uma coisa que eu estou imaginando fazer, tá certo? Mas que não é para agora. Mas eu queria muito comprometimento de vocês, tá certo, nessa atividade, porque esses temas aqui são todos importantes, certo? São todos bem penetrantes da sociedade brasileira, e eu queria que vocês fizessem esse texto muita, com muito comprometimento, tá certo? Não é brincadeira. Bom, aqui a gente vai ter a apresentação dos 8 temas, tá bom? A gente tem 15 minutos. E sobre a questão do planejamento, eu vou mostrar aqui um slide para nós. Onde está o meu querido slide aqui? Vamos lá. Atenção, pessoal, eu vou disponibilizar esse slide aqui também no Google Sala de Aula, tá bom? Também é uma espécie de review, uma revisão do que a gente havia visto na aula de artigo de opinião, tá certo? Um artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. E, claro, esse é o principal motivo pelo qual esse tipo textual recebe esse nome, né? A argumentação, aqui mais do que nunca, né, tanto quanto na redação também, a argumentação é o principal recurso retórico, recurso discursivo utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir, que eu havia falado que é convencer, tá certo? Persuadir é convencer o leitor sobre um determinado assunto, tá bom? Por exemplo, deixa eu ver aqui, se você for falar desse assunto da banalização da violência, um fenômeno social, que é o tema 2, você vai tentar convencer o leitor que, por exemplo, é necessário endurecer as penas, né, para os crimes hediondos, como, por exemplo, estupro, latrocínio, tráfico de drogas e homicídio. Então, você tem que dar algum argumento aí, um ou mais, claro, para convencer o leitor, né? Você acha que com um argumento você vai convencer o leitor? Não sei, talvez seja preciso mais um. Claro que depende do tema e depende de quem está escrevendo, né? E também principal, né? E até aparecer aqui para vocês para falar isso. Não confundam, né? Um texto que busca persuadir, né? Um texto que busca convencer, com um texto que vai obrigar o leitor a aceitar o que você está dizendo, tá bom? Para isso, a gente não vai usar ideias muito radicais. A gente nem vai falar de uma maneira extremamente positiva sobre um assunto e nem de uma maneira extremamente negativa sobre o assunto, tá certo? Vamos apresentar dados, estatísticas, pesquisas, alguma coisa que dê base para a nossa argumentação, né? Até porque o leitor vai olhar para o seu artigo e vai dizer: fulano tem uma opinião muito radical sobre isso. Ele tirou essas ideias de onde? Seus dados apontam para ideias extremamente radicais ou não? Aí, quem vai dizer novamente é você, tá certo? Continuando. Geralmente, os artigos de opinião, isso aqui é só informação para contar, né?
são veiculados nos meios de comunicação de massa, né? Televisão, rádio, jornais impressos ou jornais digitais, né, virtuais, na internet, ou revista, e abordam temas da atualidade. Claro, ninguém vai falar, deixa eu ver, de Napoleão Bonaparte, do período paleolítico, num artigo de opinião, né? É interessante você dar a sua opinião sobre o tema atual, porque as pessoas vão olhar para o seu texto e esse fulano está falando do que aqui, meu Deus? Está falando da opinião dele do descobrimento do Brasil? Nossa Senhora. Vamos lá. Olha só como é parecido com o texto dissertativo em prosa, né? A redação. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos, né? A introdução, que seria a exposição, a apresentação do tema, que será discorrido, será debatido durante o artigo, o desenvolvimento, que é um dos principais momentos, que é onde você traz dados, pesquisas, informações, fatos, opiniões, estatísticas, né? Tudo que sirva de base para a sua argumentação. E lembrando, transforme os dados em comentários, em argumentos, certo? E a conclusão, basicamente, é a finalização do artigo, apresentando ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto, né? Porque, lembrando, esses 8 temas aqui são todos problemas, né? Problemas sociais. Dê solução para esses problemas. E que a solução também não seja radical, né? Por exemplo, de novo nesse segundo tema, banalização da violência. Uma solução radical seria, por exemplo, talvez, dependendo da leitura de quem está fazendo, né? Propor a pena de morte, propor a execução dos presos, propor... vocês estão entendendo, né? A radicalização, basicamente, é isso. Vamos lá. Basicamente, aqui é como fazer, né? Escolha e definição do tema. Você vai escolher um tema e vai definir. Qual a diferença, professor? Vamos lá. Para fazer um artigo de opinião, o tema, antes de mais nada, deve ser definido. Ele é o assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o artigo será feito por um meio, para um meio de comunicação. No caso, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. Tá certo? Eu coloquei aqui, não precisam se preocupar agora, né? Coloquei aqui só para que vocês, só para fim de informação mesmo, tá certo? No caso de escolha e definição, os temas aqui já estão definidos, né? Já foram escolhidos. Porque, por exemplo, qual seria a escolha do tema 3? A escolha seria crianças e educação, né? E a definição seria isso aqui. A definição do tema é o título do tema mesmo, né? Qual é a perspectiva de um país que não respeita suas crianças? Essa é a definição do tema. Voltando aqui para o tema 2, qual seria a escolha? Crimes e violência. Essa é a escolha. A definição é banalização da violência, um fenômeno social. No caso, os temas aqui já estão escolhidos e definidos. Você só vai me dizer qual que você quer, tá certo? Lembrando que eu já vou dando esse alívio para cada um escolher sobre qual tema quer trabalhar, tá bom? Você pode escolher do 1 ao 8 sem problemas, tá certo? Todos têm basicamente o mesmo grau de dificuldade. Pesquisa e busca de argumentos. Não basta saber qual o tema e não possuir argumentos sobre ele, né? Sendo um texto opinativo, vai dar sua opinião. É importante sustentar o ponto de vista baseado em argumentos, né? Professor, eu não sei nada sobre nenhum desses temas. Melhor ainda, você vai escolher um e vai pesquisar sobre ele. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja em livros, biblioteca, internet, deve ser o próximo passo para escrever um artigo de opinião, tá bom? Aqui a gente é pesquisador mesmo, tá certo? E isso é muito necessário para que vocês aumentem o repertório sociocultural de vocês, tá bom? Anote tudo que for interessante. Essa aqui é aquela questão de você pegar as informações importantes, pega todas as informações que você tem sobre o assunto, tá bom? E depois você tira o que não é importante. Deixa só o que é importante, o que vai ajudar na argumentação, tá certo? O que não for importante, exclui. Mas não se esqueça, você deve formar sua opinião sobre o assunto e não copiar a de outros, pois isso é considerado plágio, meus queridos.
é plágio, tá bom? Não vamos cometer plágio, tá certo? Você pode ler 1 milhão de artigos, você pode ler o que você quiser, você pode pesquisar onde você quiser, mas você vai escolher um tema, deixa eu até aparecer aqui novamente aqui para vocês, que eu não gosto de falar essas coisas escondido, não. Seguinte, você vai escolher um desses temas aqui, né? Um desses 8 temas, cadê? Aqui. Você vai escolher um desses temas aqui. Claro, claro, é óbvio que a sua preferência já vai estar embutida na escolha, né? Ou das duas, uma, né? Ou você vai escolher o tema que você mais gosta, ou o tema menos difícil. É evidente. Claro que não dá para imaginar outra coisa. Você vai escolher o que você mais gosta vai gostar de falar aqui, ou o que você acha menos difícil, né? Então, a sua opinião já está embutida aqui. Você já tem uma ideia sobre o que é que você acha desse assunto. O que é que você vai fazer com a sua pesquisa? Você vai ler a opinião das outras pessoas e você vai dar uma lapidada na sua opinião, tá bom? Você vai dar uma refinada na sua opinião. Você não vai olhar para o texto de uma pessoa e pensar, isso está muito bonito, vou copiar do jeitinho que está aí no meu texto aqui. Não faça isso. Ponha as suas ideias, tá certo? Aquilo que você acredita. Claro que você pode estar falando, né, se baseando em alguém, certo? Alguém que, por exemplo, sustente a sua opinião. Segundo fulano, a teoria de que a violência no Brasil é algo politicamente planejado, se dá da seguinte maneira, e você vai sustentando sua opinião com artigos, com comentários e argumentações, certo? Mas não faça da opinião dos outros a mesma coisa da sua, no sentido de estar nas mesmas linhas, tá certo? Você pode se inspirar, mas, por favor, não plagie. Até porque numa prova de grande conjuntura, isso pode significar perda de pontos, né? O corte de linhas copiadas e talvez até a eliminação. Continuando. Recorte do tema. Imagine que o artigo de opinião para fazer é um tema dado pelo professor, no nosso caso aqui, e é um tema super abrangente, né? Por exemplo, racismo no Brasil. Note que podemos falar de muitas coisas sobre o racismo, por exemplo, a origem, a história, alguns casos, racismo na atualidade. Isso aqui é recortar o tema, tá certo? Você tem um tema aqui, olha, vamos imaginar que o tema é esse quadrado aqui, e eu posso fatiar o tema, eu vou falar só sobre isso. Banalização no Brasil, aliás, banalização da violência, um fenômeno social. Eu vou falar da violência de quem? Dos que têm menos de 18 anos. Esse é um recorte do tema, tá certo? Eu vou falar da banalização da violência nas periferias, é outro recorte de tema. Eu vou falar da banalização da violência em áreas nobres das grandes metrópoles, é outro recorte de tema. Vou falar da banalização da violência doméstica, banalização da violência contra a mulher, é outro recorte, tá certo? Aqui são temas que podem, né, no caso, peraí, o seu tema, né, ele tem várias ramificações, ele vai para vários lados, tá certo? Você pode recortar. Olha que bonitinho, ficou parecendo o sol, né? Vamos lá, continuando. Seleção do material. Agora que o recorte já foi definido, a seleção do material que será utilizado fica mais clarificada, fica mais clara. Não se esqueça de selecionar tudo para depois utilizar, se necessário, a bibliografia. Eu quero que vocês ponham as fontes de onde vocês tiraram as ideias de vocês, tá certo? Minha fonte é do site tal, é da Wikipédia, é do Brasil Escola, é do UOL, é do Brainly. Eu acredito que a maioria gosta desse site. Então, põe o site, tá bom? Importante ressaltar que a seleção feita deve conter dados atualizados sobre o tema. E, por fim, né, a produção do texto, que, de acordo com a estrutura do texto de opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão, é hora de produzir o texto nessa coisa linda e maravilhosa
que todo mundo adora, linguagem formal. A coesão e a coerência são dois mecanismos fundamentais na construção de um texto inteligível, de um texto inteligente, né? Coerência está dentro do tema, faz sentido. Coesão, as ideias que fazem sentido estão muito bem ligadas. Temos 2 minutinhos, e esses são os 2 minutos que vocês têm para tirar as dúvidas. E eu acredito que não vai ter dúvida, mas se tiver, pode perguntar, tá bom? Alguma dúvida? Só para definir a coisa. Página 66 e 67 tem 8 temas. Você vai escolher um, vai pesquisar sobre ele e fazer um artigo sobre ele, tá bom? Uma página está ótima com as fontes, tá certo? Em outra página, tá bom? Uma página só de texto. Eu posso definir as linhas, mas eu vou ver se eu defino ou não. E quantas serão? Alguma dúvida, pessoal? Esse momento é importante. Se não tiverem entendido o que é para fazer, se não tiverem entendido como funciona o artigo de opinião, que basicamente é 90% da redação que vocês fizeram, só que com outro tema. Não? Ninguém, nenhuma dúvida. Olha que eu vou esperar artigo de opinião para divulgar na revista científica, viu? Não é que ninguém tem dúvida. Vou esperar bons artigos, não. Vou esperar os melhores. Bom, então, eu vou pôr para a próxima semana, tá, meu querido? Porque só até quarta-feira eu acredito que não vai dar para vocês pesquisarem, né, selecionarem as melhores ideias. Nossa Senhora! Fazer um artigo de opinião excelente, tá certo? Eu vou deixar para a próxima segunda, tá bom? E quarta-feira, tio, o que é que a gente vai fazer? Quarta-feira a gente tem outra aula com outro planejamento, tá bom? Bom, então vou deixando vocês por aqui.